no casamento do meu pai, sexta meu nome na última mesa, junto com primos distantes, não com a família. Minha madrasta sorriu e disse: tivemos que priorizar. Meu meio-irmão sentou ao lado do meu pai na frente. Eu só disse: obrigada por facilitar e fui embora. Semanas depois, me pediram para voltar. Já sabia há tempo que meu pai não se orgulha de mim. Ele nunca disse diretamente, mas dá para sentir pelo jeito que fala ou não fala sobre mim. Sobre meu meio-irmão Ethan, ele sempre elogia, fala do trabalho duro, do sucesso, dos investimentos. Sobre mim, só ela está se virando em mais nada. Ele acha que não virei o que ele queria. Não busquei dinheiro ou poder, escolhi um trabalho que ele considera abaixo de mim, uma vida que ele acha pequena. No casamento, só confirmou o que eu já sabia. Não esperava ser o centro das atenções, mas também não esperava ficar escondida no fundo. Olhei o mapa das mesas, pai e Linda na frente, Ethan, a esposa, o sócio e amigos próximos ao lado, como o núcleo da família. Meu nome, mesa 14, perto de pessoas que nem lembrariam de mim. Pensei que era engano, mas Linda disse, sorrindo com a taça de vinho: tivemos que priorizar. Meu pai nem reagiu, continuou a conversa com o outro, me olhou rápido, como se não tivesse pensado nisso. Nesse olhar, sexta a indiferença. Ali eu percebi que tinha terminado de tentar. Eu alisei meu vestido, soltei um suspiro lento e assenti. Obrigada por facilitar. Então virei e fui embora. Não fiz cena, não bati porta, não gritei. Simplesmente saí e ninguém me parou. Fui direto até meu carro, o som dos meus saltos batendo no chão. Minhas mãos nem tremiam, o que me surpreendeu, porque achei que esse momento iria me destruir. Pensei que ficaria arrasada, com raiva, talvez culpada. Mas só senti alívio. Finalmente eu não precisava mais duvidar se estava exagerando ou inventando coisa. Eles me mostraram claramente meu lugar, e pela primeira vez eu acreditei. Sentei no carro por uns minutos, olhando o estacionamento, esperando talvez meu pai perceber que eu tinha saído ou minha tia perguntar o que houve. Mas foi silêncio. Eles estavam lá dentro, bebendo e comemorando, sem nem notar. Foi quando ri, não por ser engraçado, mas porque era previsível. Liguei o carro e fui embora. Cada quilômetro me deixava mais leve, como se eu tivesse carregado um peso por anos e finalmente tivesse largado. No fundo, eu sempre soube que esse momento chegaria. Meu pai e eu já estávamos afastados há anos, mesmo antes da Linda e do Ethan, o filho que ele realmente queria. Tudo começou quando escolhi minha carreira. Eu era boa aluna, tirava notas altas, ambiciosa. Meu pai achava que inteligência artificial fazer negócios, direito, finanças, algo importante e que desse dinheiro. Quando disse que queria ser enfermeira, ele não gritou nem discutiu. Só suspirou, como se eu estivesse jogando minha vida fora. Você vai trabalhar muito por pouco, sempre cansada, vai sofrer, ele disse. Respondi que não ligava, queria ajudar pessoas. Ele retrucou, você podia ajudar sendo médica ou cirurgiã, por que escolher o mais baixo? Ele sempre viu assim, como se eu tivesse escolhido algo menor. Nunca me apoiou depois disso. Não perguntou sobre minhas aulas, meu treinamento ou meu primeiro emprego no hospital. Mas quando Ethan abriu um negócio, meu pai investiu nele e falava para todo mundo. Ethan estava construindo algo. Eu estava só trabalhando. Sempre foi assim. Quando Ethan precisava, meu pai ajudava. Quando eu precisava, recebia um discurso sobre me virar sozinha. Então eu me virei. Trabalhei enquanto estudava. Eu fazia turnos extras. Pagava meu próprio aluguel. Mesmo assim, sempre que meu trabalho vinha à tona, meu pai tinha algo para criticar. Turno longo? Você que escolheu. Ainda alugando? Devia ter feito melhores escolhas. Espero que goste de trabalhar à noite para sempre. O pior é que eu ainda estava lá por ele. Quando a pressão dele subiu, fui eu quem mediu. Quando saiu de uma cirurgia, fui eu quem garantiu que tomasse os remédios. Quando precisou de médico, fui eu quem marcou as consultas. E toda vez ele desprezava, você não é médica de verdade ou está exagerando, não preciso de babá. Eu deveria ter me afastado nessa época, mas não fiz porque pensava, ainda é meu pai, isso tem que significar alguma coisa.
Mas no estacionamento, olhando meu celular silencioso, percebi que não significava. E, pela primeira vez, estava bem com isso. Naquela noite, ninguém me mandou mensagem. Eu não sei por que esperei talvez onde você foi. Do meu pai, ou a Linda fingindo que foi brincadeira. Nada. Fui para casa, tirei os saltos, pedi comida e fiquei no celular como se fosse uma noite normal. E estava tudo bem. Não estava com raiva, nem triste, só. Acabou. No dia seguinte, veio a primeira mensagem: minha tia Jan, oi, você tá bem? Aí percebi que o pessoal começou a notar. Ignorei. Depois meu primo Liam, aconteceu alguma coisa? De sexta sair cedo. Ignorei. Por fim, meu pai, precisamos conversar. Sem desculpa, senha foi mal se você se sentiu excluída. Só precisamos conversar. Deixei no visualizado. Passei os dias seguintes esperando a culpa vir, mas ela não veio. Ao contrário, me senti mais leve. Fui trabalhar, peguei turnos extras, tomei café com amigos. Fiz coisas normais. E, pela primeira vez em anos, não ficava revisando conversas antigas na cabeça. Era só silêncio. Foi bom. Uma semana depois, minha tia me ligou: você precisa falar com seu pai. Fiquei calada, esperando. Ela suspira 0 ele tá no hospital. Quase ri, não por ser engraçado, mas porque, claro, ele estava bem, ela logo completou. Mas ele precisa de ajuda. Não era ele quer te ver, nem ele se arrepende do que aconteceu. Só ele precisa de ajuda. Eu devia ter previsto. Ele havia ignorado os sintomas por muito tempo, pressão alta, estresse, problemas com remédios. Antes, eu teria percebido cedo. Antes eu teria verificado, lembrado ele de ir ao médico, garantido que estava se cuidando. Agora ele estava preso no hospital, e eu não atendia suas ligações. De repente, isso importou. Nos dias seguintes, virou uma crise familiar. Linda ligou. Ignorei. Ethan ligou. Ignorei também. Então minha tia já tentou de novo: eu entendo porque você está chateada. Levantei a sobrancelha. Entende mesmo? Ela hesitou: você sabe como ele é, ele não quis dizer do jeito que parece. Soltei um suspiro: vamos testar isso. Me diz o que ele quis dizer, então. Silêncio. Porque ela não conseguia. Porque ele quis dizer sim. Toda vez, cada comentário, cada momento que me fez me sentir pequena, ele quis dizer. E agora ele me queria de volta. Aquela noite recebi outra mensagem do meu pai: preciso falar com você. Não era desculpa, não era errei, era só preciso. Desliguei o celular. Uma semana depois, ele recebeu alta. O problema? Precisava de cuidados contínuos. E isso custa caro. Antes, ele tinha eu fazia tudo de graça. Agora tinha que pagar alguém, e não podia. Linda tentou uma última vez: acho que devemos deixar o passado para trás. Quase engasguei com o café. Ah, é? Seu pai está com dificuldades. Isso é um assunto de família. Soltei uma risada curta: família? Interessante, porque há poucas semanas eu estava na mesa dos primos. Silêncio. Então, qual é? Sou família ou sou parente distante que vocês ignoram até precisar de algo? Isso não é justo. Nem foi o mapa das mesas. Desliguei. Não sei o que aconteceu depois, talvez acharam alguém mais barato, talvez se viraram. Só sei que pararam de ligar. Ficaram um tempo sem me procurar, e eu achei que tinha acabado, que meu pai finalmente aceitaria que eu não inteligência artificial voltar só porque era conveniente para ele. Então Linda apareceu no meu trabalho. Era uma tarde tranquila na clínica, eu terminava os papéis quando ouvi uma voz conhecida na recepção: vim ver minha enteada, é urgente. Fechei os olhos, inspirei fundo. Linda. A recepcionista já explicava que precisava de agendamento e que visitas pessoais não eram permitidas no expediente, mas Linda tinha aquele jeito educado e insistente que sempre conseguia o que queria. Saí antes que ela fizesse escândalo. O que você tá fazendo aqui?
Que você tá fazendo aqui? Perguntei com os braços cruzados. Ela sorriu como se fôssemos velhas amigas. Só queria conversar. Já conversamos pelo telefone, lembra? O sorriso dela deu uma tremedeira. Não é sobre mim. É sobre o seu pai. Levantei a mão. Não. Você não vem falar dele como se isso fosse mudar algo. Ele não tá bem. Soltei uma risada curta. Eu sei. É o que acontece quando se ignora a saúde por anos. Ela suspira 0. Ele está piorando. Não podemos pagar cuidados em tempo integral. Vocês deveriam ter priorizado melhor. Os olhos dela mudaram, ela sabia o que eu quis dizer. Não é hora de guardar rancor, tentou. Ele é seu pai? Fiquei em silêncio. Ela queria que eu me sentisse culpada, que voltasse como se nada tivesse acontecido. Mas eu não era mais essa pessoa. Se ele precisa de cuidado, contratem alguém. Se não podem pagar, peçam ajuda pro Ita. Ele não é o bem-sucedido? O queixo dela travou. Ele está ocupado. Quase ri de novo. É o que eu pensei. Virei para sair. Ela segura 0 meu pulso e sussurrou, baixo, você deve isso a ele. Aí estava o motivo real de ela estar lá. Puxei minha mão. Não, não devo. E fui embora. Achei que tinha acabado. Não tinha. Uma semana depois, meu pai ligou. Quase não atendi, mas fiquei curiosa. Alô? Silêncio por um segundo, depois, oi. Apoiei no balcão. O que você quer? Ele suspira 0. A Linda disse que falou com você. Sim. Mais silêncio. Acho que a gente devia conversar pessoalmente. Eu ri. Ah, agora você quer me ver? Ele ignorou. Passe em casa. Vamos jantar. Só nós dois. Olhei o relógio. Se você tivesse me pedido isso ano passado, eu teria ficado tão feliz. Mais silêncio. Mas nós dois sabemos que não é sobre jantar. Ele suspira 0. Só vem. Contra meu bom senso, aceitei. Na noite seguinte, fui até a casa. Era estranho estar lá. Nada tinha mudado, mas não parecia mais meu lar e não parecia tempo. Meu pai já estava à mesa quando entrei. O cheiro de comida de delivery preenchia o ambiente. Ele não tinha cozinhado, nunca cozinhava. Sentei. Ficamos minutos em silêncio comendo. Até que ele falou, então, como está o trabalho? Quase ri. Você não se importa com o meu trabalho, pai. Ele fez uma cara de desconforto. Não é verdade. É? Porque da última vez que eu vi, você achava que era uma perda de tempo. Ele passou a mão na testa. Olha, não te chamei aqui para brigar. Então por que eu tô aqui? Ele hesitou, até finalmente chegar ao ponto. Eu preciso da sua ajuda, ele disse. Eu parei de comer e respondi, você quer dizer ajuda médica de graça? Ele ficou sem jeito e disse que não era bem assim, mas que eu sabia de muita coisa e podia fazer ele economizar. Eu lembrei de todas as vezes que cuidei dele quando ninguém mais quis, ele mesmo assim me tratava como se eu não fosse boa bastante. Eu perguntei onde estava essa preocupação no casamento, quando ele deixou a Linda me colocar lá no fundo como se eu não importasse. Ele não respondeu. Eu disse, você não quer uma filha, quer uma enfermeira de graça? Ele negou, mas não conseguiu dizer o que realmente queria de mim. Foi a última vez que o sexto. Ele ainda mandou algumas mensagens, mas eu ignorei até parar. Meses depois, minha tia disse que ele contratou uma enfermeira de verdade e mal conseguia pagar. O Ita não ajudou e a Linda reclamou do custo, mas não quis cuidar dele. Eu estava no meu melhor momento, livre do estresse e de ter que provar algo para quem não se importava. Minha vida ficou mais leve, eu tinha amigos de verdade, viajava e juntava dinheiro para o que importava. Meu pai ficou com o que ele mesmo escolheu, uma esposa que só ficava porque não tinha para onde ir, um filho ocupado demais para ligar e muitas contas médicas. Só descobri o quanto as coisas pioraram quando meu primo Lia entrou em contato. Eu sabia que você não queria ouvir isso, mas era sério.
Fiquei no sofá olhando para a mensagem. Eu e Liam nunca fomos muito próximos, mas ele sempre foi um dos poucos da família que percebia as coisas. Pensei em ignorar. Mas, contra minha vontade, respondi: o que aconteceu? Ele disse: seu pai. Ele está sem dinheiro, teve que vender a casa. Pesquei. Aquela casa não era qualquer uma, era a que ele ficou depois do divórcio, a que ele e Linda reformaram juntos. Ele amava aquela casa. Onde ele está agora? Perguntei. Num aluguel pequeno. Está pedindo dinheiro para todo mundo. Suspirei. Não havia preocupação nem desculpa, só mais uma tentativa de conseguir algo de mim. Deixa eu adivinhar, foi ele que pediu para você me procurar. Não, disse Liam. Foi a Linda. Claro que foi. 2 dias depois, Linda me ligou. Não atendi. Ela deixou o recado: eu sei que você ainda está chateada, mas precisamos conversar. Não, não precisávamos. Apaguei a mensagem. 1 mês depois, recebi outro texto, de um número desconhecido: seu pai está no hospital de novo. Achei que você devia saber. Fiquei olhando a tela por um tempo. Não perguntei o que era, nem se ele estava bem. Só bloqueei o número. 3 meses depois, encontrei Ethan. Eu estava na fila do café, e lá estava ele, terno caro, relógio de grife, aquela confiança de quem nunca sofreu na vida. Ele me viu antes que eu pudesse virar. Olha só quem é, disse, sorrindo como se fôssemos amigos. Fiz um aceno educado. Ethan. Ele olhou para meu uniforme. Ainda trabalhando como enfermeira, né? Soltei o ar pelo nariz. Ainda evitando as ligações do papai? O sorriso dele sumiu. O que você quer que eu faça? Ele se colocou nessa situação. Inclinei a cabeça. Ele te deu tudo e agora você não consegue ajudar nem um pouco. Ethan riu de lado. Você também não ajudou. É, respondi. Porque ele me tratou como lixo. Qual é a sua desculpa? Ele não respondeu. 6 meses depois, Liam me contou que meu pai estava num asilo ruim, do tipo que só cumpre o mínimo de cuidado, mas era o que ele podia pagar. Ethan não vai ajudar? Perguntei. Não, nem visita. Assenti. Era o que eu esperava. Pensei em ir lá, só para ver como ele estava, se tinha mudado. Não fui. Eu já sabia como seria. Ele não pediria desculpas, não reconheceria nada, só esperaria que eu consertasse tudo e voltasse pro meu antigo papel e eu não ia fazer isso nunca mais. 1 ano depois, eu estava na sala de descanso do trabalho quando passou no noticiário um quadro sobre negócios, mostrando a nova empresa do Ethan. Ele aparecia sendo entrevistado no escritório moderno, falando sobre expansão, investimentos, todo o dinheiro que estava ganhando. Fiquei olhando para a TV e pensando, esse cara, milionário, não podia dar um centavo para ajudar o pai que tinha dado tudo para ele. E o meu pai tinha escolhido ele. Tinha dado prioridade para ele. E agora estava num asilo caindo aos pedaços, sofrendo sozinho, enquanto Ethan prosperava, e eu também prosperava. Foi aí que me caiu a ficha, eu tinha vencido. Não de forma mesquinha ou vingativa, mas de verdade. Eu tinha construído algo meu, uma vida minha. E meu pai também tinha construído o futuro dele, baseado em favoritismo, me desprezando, me desvalorizando. E agora ele estava vivendo as consequências disso. Não era vingança. Não era karma. Era só o resultado do que ele mesmo criou. Recebi uma última mensagem do Liam: pai morreu ontem à noite. Achei que você deveria saber. Fiquei olhando para o celular por um bom tempo. Não chorei. Também não senti alívio. Só não senti nada. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Respondi, obrigada por avisar. Depois larguei o telefone e me preparei para o meu turno. Porque, diferente do meu pai, eu ainda tinha pessoas para cuidar.